Agora, gente, eu quero mostrar algo que eu fiz antes de gravar, já deixei pronto aqui para mostrar para vocês. Joguei minha carteira na inteligência artificial, como vocês podem ver, e pedi para fazer uma análise alinhada com os meus objetivos. Bom, coloquei aqui o objetivo, 42 mil transformar em 59 milhões. Eu fiz uma estimativa de 25 anos, com perfil moderado a arrojado, ou seja, eu tomo riscos, não riscos muito abruptos, mas tomo riscos, sou com certeza tomador de riscos. Então eu pedi para apontar 3 dos maiores riscos de concentração e 2 pontos positivos da diversificação atual, de um jeito bem direto. Aí eu usei aqui o Claude, é uma ótima inteligência artificial, ela faz muitos relatórios, ela transforma dado em informação e é muito útil para a tomada de decisão, tá, pessoal? Ela não pega só joga um dado aqui, ela faz toda uma análise, é bem interessante mesmo, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar no Claude, é bem uma ferramenta ótima para esse tipo de trabalho. Aqui ela colocou a concentração por ativo, exposição atual da minha carteira, como eu mostrei anteriormente, e citou os 3 maiores riscos. Pessoal, então aqui tem os 3 maiores riscos de concentração. Então ele colocou 2 críticos e uma atenção, um deles é as commodities soberanas na minha carteira. Bom, como eu falei anteriormente, eu acredito bastante nesse setor, porque é um setor que é um diferencial nosso, por ser commodities, então agregam bastante valor e eu acho difícil cair muito, sabe? Não é como um varejo que oscila muito. E vamos ver o que ele vai falar então. Bom, Petra tendo 17% e Vale com 10,5%. Juntos equivalem a mais de 1/4 da carteira. Ambas são empresas com riscos políticos elevados, como eu falei antes, intervenção estatal e mudança de royalties. Ou seja, dependentes de ciclos de commodities e expostas à geopolítica global. Um único evento de política energética ou queda estrutural de minério pode destruir de 10 a 20% do portfólio. Para 25 anos, esse risco de intervenção regulatória é muito alto. Pois é, pessoal, como a gente tem visto atualmente, até com a guerra do Irã, a gente vê que commodity, então, ele é bem volátil nesse aspecto, por estar muito preso a essas questões políticas, né? Como o Estado ele tem um certo poder, entre aspas, sobre o desempenho dessas empresas, né? Então, talvez valha a pena realocar um pouco e fortalecer outras posições para diminuir um pouco da força das commodities dentro da carteira. Mas a longo prazo, pois como eu ainda não tenho uma carteira tão grande, eu acho que esse valor ainda, essas oscilações não são tão expressivas, mas com certeza para uma ambição de 49 milhões é bem crítico isso. Bom, agora indo para outro risco, falando um pouco dos fundos imobiliários de papel, que são 100% concentrados em apenas 2 ativos, que são o MXRF11 e o PSEC11, representam 92% de todas as alocações em FIs. São ativos de renda, funcionam como renda fixa disfarçada, para 25 anos. O fundo imobiliário de papel não carrega o potencial de valorização patrimonial que o horizonte exige. Além disso, concentrar 16,6% em um único segmento específico dentro de uma classe já limitada é redundância sem retorno. Ou seja, pessoal, ele está dizendo aqui que o fundo imobiliário de papel ele não tem grande perspectiva de valorização. Então, a longo prazo, talvez seja mais interessante acreditar em ações que estão mais baratas e um dia vão crescer muito. Tem várias ações que foram assim, o EG e entre outras. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, que é uma ideia muito interessante que eu tenho. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais arrojado nesse aspecto para crescimento futuro. A gente precisa investir em ativos que hoje em dia são bem baratos e a longo prazo vão crescer muito valor. Como a Sanepar, que é uma que eu tenho na minha carteira e eu vejo ela com esse objetivo, mas a gente ainda vai partir para outras. E agora falando um pouco da atenção, o risco cambial quase nulo, exposição internacional em 10% basicamente. Ou seja, ele coloca aqui meus ativos em exposição dolarizada e ele diz que eu tenho que tomar cuidado com a inflação no Brasil, tendo em vista que mais de 90% da minha carteira é em real. Isso não é interessante, pois eu não quero que o meu patrimônio tenha o poder de compra corroído pela inflação, certo? Então, fala aqui também um ponto muito interessante, que 59 milhões de hoje não vão ser os mesmos em 2050, por isso que a gente precisa se expor menos à inflação e se proteger mais disso, ou seja, internacionalizar um pouco minha carteira, né? Não só em dólar em si, mas em outros tipos de ativos, e com certeza é uma ideia, e a gente com certeza vai
absorver isso e levar para frente. Agora, os dois pontos positivos da diversificação atual. Proteção inflacionária bem estruturada. Como eu falei antes, eu tenho o Tesouro IPCA que me protege contra a inflação a longo prazo, ou seja, esse dinheiro eu não vou perder ele e garante que eu vou ter pelo menos o poder de compra mínimo independente do cenário. E os ETFs reduzirem risco idiosincrático parcialmente. Caramba, nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Vamos até descobrir o que significa isso, que eu fiquei curioso. É um adjetivo que descreve algo peculiar, único ou característico de um indivíduo. Ou seja, falou que eu tenho ETFs que reduzem meu risco parcialmente, que é um risco peculiar. Ou seja, os 21% em ETFs adicionam diversificação sistêmica. E VB11 especialmente traz exposição ao S&P 500 com câmbio embutido. Compensa parte da concentração no Brasil. Ou seja, ele disse que por mais que eu tenha que me proteger mais, eu até que tenho um bom começo. Então ele fala que dos pontos perigosos da minha carteira, mas ele fala também que eu já adotei estratégias para me proteger deles a longo prazo, claro. A gente precisa continuar trabalhando para continuar fortalecendo nossas posições e nos protegermos cada vez mais desses riscos, pessoal. Então é o caminho que a gente vai tomar inicialmente aqui. Como ele deixou bem claro, então o diagnóstico direto foi a concentração muito grande em commodities, que ele fala que é perigoso. Ele fala também dos FIs que foram mal alocados, porque eles não vão crescer muito o patrimônio por mais que eles paguem dividendos, e eu concordo com ele. São táticas que eu tive que são muito boas no curto prazo, mas no longo prazo não fazem tanto sentido. E eu deveria então diversificar mais para questões que vão me trazer maior rentabilidade. Então, é isso sobre a análise que a IA fez, eu achei bastante interessante. Foi bem, como é que eu posso dizer, direto nas coisas, então eu acho que para os próximos vídeos é importante questionar mais ativos específicos e ver se eles estão alinhados com a nossa carteira, e não uma visão geral, como foi feito agora, sabe? Então a gente com certeza vai trazer para próximos vídeos ativos específicos, produtos específicos, e ver se eles estão ou não alinhados com a nossa perspectiva de crescimento. Agora falando um pouco do que eu faria se eu estivesse começando hoje. Talvez eu não teria me alocado tanto em alguns ativos específicos, tivesse diversificado um pouco mais. Porém, isso ainda estamos muito no começo, ainda é algo totalmente ajustável e aplicável a longo prazo. Também acredito que tenho posições muito pequenas em grande perspectiva de crescimento, como a Ambev, que é a maior empresa de bebidas do mundo, que eu tenho apenas 0,2% da carteira, mas com certeza iremos reforçá-la para que tenha um crescimento maior no futuro. A área 3 também com 0,4%. São tão pequenas que elas não conseguem agregar valor à minha carteira de ativos. Então a gente precisa fortalecê-las para que elas consigam dar resultados à minha carteira. Ainda mais que estou prezando não pelo ganho de dividendos agora. Estou prezando muito mais pela valorização do meu patrimônio. Mas eu acredito que a estrutura está muito boa, acho que faltam apenas ajustes finos e corrigir algumas posições, se algumas são muito pequenas, algumas que são muito altas. Mas eu acredito que com o tempo e constância a gente consegue arrumar isso, com certeza. E a gente vai continuar firme e forte nessa jornada. Tudo vai ser documentado aqui, acho que vai ser bem interessante que vocês estejam vendo e participando disso comigo. E lembrando, pessoal, essa carteira sempre vai ser atualizada ao vivo aqui com vocês, sabe? Porque eu acredito que a transparência é o fator-chave aqui do nosso canal e o diferencial que a gente pode ir crescendo e aprendendo juntos. Espero também estar servindo como um motivador aqui para vocês, de modo que a gente consiga evoluir juntos e ter cada vez mais gente investindo e colocando dinheiro na bolsa e movimentando a economia do Brasil, porque acho que é isso que a gente está precisando agora também. E então é isso, pessoal. O vídeo de hoje acaba ficando por aqui. E é isso, muito obrigado. Quem puder se inscrever e dar um like, ativar o sininho também, me ajuda demais. Eu faço isso com muito amor e carinho. E é isso, pessoal. Espero que fiquem bem.